Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Meu nome é Carol e hoje nós vamos falar sobre otimização de utilização dos recursos naturais nos processos de higienização. Aqui na descrição nós temos vários vídeos onde nós falamos sobre processos de higienização, onde nós falamos sobre estrutura e funcionamento de estações de SIP e um vídeo em particular onde nós falamos sobre a importância da água nos processos de higienização. E é aí que a gente entra no vídeo de hoje. Nós sabemos que para fazer um processo de higienização nós utilizamos alguns recursos naturais que estão escassos no nosso planeta. Então é muito importante que a gente se preocupe com a otimização da utilização desses recursos durante as nossas higienizações. Então hoje nós vamos falar sobre gasto de energia e gasto de água principalmente. Quando nós pensamos em gasto de energia, o principal impacto é quando nós temos um SIP quente, quando nós temos que aquecer uma solução. Então, dependendo de como essa energia é gerada, ela pode ser um impacto bem significativo para o meio ambiente. E aí, para nós termos uma otimização desse sistema, primeiro nós temos que pensar no correto funcionamento do trocador de calor. Como que está a troca energética nesse trocador? Então, nós temos que garantir que a manutenção preventiva dele seja feita de forma correta, as trocas mandatórias e também, principalmente, a limpeza desse trocador. E além disso, que nós já falamos em outro vídeo, nós temos que garantir a correta calibração dos instrumentos. Então, se nós temos um transmissor de temperatura e esse trocador de calor, ele vai modular pelo transmissor de temperatura, a gente precisa dele calibrado. E agora nós vamos conversar sobre o maior gasto que a gente tem num processo de higienização, que é a água. Todo mundo sabe que nós passamos por vários períodos de escassez hídrica e esse é um ponto muito relevante quando nós formos construir as nossas receitas, as nossas automações, quando nós formos executar realmente os nossos programas de higienização. Nós temos sempre que tomar muito cuidado nos set points, muito cuidado no que a gente define, para que a gente não gaste nenhuma gotinha a mais de água. Isso causa sim um impacto gigantesco no planeta. Então tá, mas como que a gente pode garantir uma otimização da utilização da água nos nossos processos? A primeira coisa que nós temos que ver, né, básica, mas tem que ser falada, é se não tem nenhum vazamento no circuito. Se nós temos vazamentos, nós temos perda de água. Outro ponto que nós conversamos um pouquinho em um dos vídeos anteriores sobre funcionamento de estação de SIP é como que a gente está fazendo o enxágue. Então, para nós definirmos um tempo de enxágue, a gente tem que fazer um estudo. Então, por exemplo, se eu estou usando uma solução alcalina e eu vou fazer o enxágue dessa solução, eu tenho que garantir a ausência do alcalino pós-enxágue. Essa ausência, como que a gente define? Eu deixo lá circulando 30 minutos de água porque aí eu garanto que não tenha nenhum resíduo. Ok, você vai garantir aí provavelmente que não tenha nenhum resíduo, mas você jogou um monte de água para o ralo. Então nós temos que saber exatamente o tempo que demora para aquele enxágue ser efetivo. Como que a gente faz isso? A gente faz através de acompanhamento dos enxágues, fazendo testes com indicador de químico. Por exemplo, a fenolftaleína. O que nós temos que fazer é acompanhar vários SIPs de um mesmo equipamento e entender a partir de quanto tempo de enxágue a gente já não tem mais resíduo de alcalino. A mesma coisa para o ácido, nós podemos utilizar um alaranjado e a solução sanitizante, desinfetante, também o fornecedor de químico vai te indicar o melhor indicador para ser utilizado naquele momento, né? Pode também ser um alaranjado. Aí beleza, através dos estudos desses enxágues a gente vai conseguir definir o tempo ideal de enxágue para cada equipamento. Então nós não vamos nem passar um tempo a mais e nem fazer tempo a menos que vai prejudicar
as nossas soluções. Outro ponto importante é que quando nós vamos fazer otimizações de utilização de água, muitas vezes nós focamos só no enxágue e essa não é a única etapa que utiliza água. Para o preparo das soluções nós também utilizamos água, então a gente tem que entender, eu preciso encher 100% do tanque para fazer o SIP dessa linha? Ou se nós utilizarmos o tanque com 60%, ele já é suficiente para o preenchimento de toda a linha e fazer o equipamento e acontecer tudo certo. Não preciso encher o tanque inteiro. A lógica de esvaziamento dos objetos antes do enxágue, ela está correta? Porque se eu não esvazio o objeto antes do enxágue, na hora que eu vou enxaguar, eu só estou lá misturando água com o químico que estava ali anteriormente e eu vou demorar muito mais para ter ausência de químico no enxágue. Outro ponto também é garantir a correta calibração dos condutivímetros e também um ponto comentado em um vídeo anterior. Nós temos que garantir que as viradas entre os tanques elas estejam acontecendo de forma correta. Então vamos imaginar que nós temos um tanque de água recuperada. Então, esse tanque de água recuperada, ele vai receber água dos enxágues e ele vai ser utilizado sempre no primeiro enxágue do equipamento. Então, eu tenho que observar como está a lógica de recuperação da água. Qual é o set point que nós estamos colocando para a recuperação de água? Então, vou dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo anterior. Nós temos a etapa de limpeza com uma solução alcalina e nós vamos fazer o enxágue dessa solução. A primeira etapa é retornar a solução alcalina para o tanque de alcalino para depois começar o enxágue. Então, a gente tem solução alcalina na linha, começa a entrar com água. Na hora que eu entro com água, lá no meu condutivímetro de retorno, ainda vai estar dando a condutividade do alcalino. Então, vai lá, dá a condutividade do alcalino, aí eu estabeleço um set point, ou de sensor de nível alto, ou de percentual do tanque, ou de condutividade da solução para definir o set point máximo de retorno para aquele tanque de alcalino. Então sempre se atentem a isso. Se o seu set point de retorno, por exemplo, está por condutividade e a condutividade está para 90 milisiemens, na hora que der menos do que 90 milisiemens, essa água ela vai ser direcionada para outro lugar, ou para o tanque de água recuperada ou para o dreno, quando ela poderia continuar indo para o tanque de alcalino. Ah, Carol, mas eu vou ficar colocando água no tanque de alcalino, vou acabar diluindo minha solução. De qualquer maneira, para o preparo do próximo SIP, se você não tiver com um nível de set point mínimo de água, você iria completar esse tanque com água da rede. Então a intenção é essa, é a gente não utilizar a água da rede em mais nenhuma etapa de preparo de tanque. A gente garantir que durante os retornos da solução a gente consiga um nível de água suficiente para o próximo SIP. E aí nós só fazemos a reconcentração desse químico. E claro, com acompanhamento no dia a dia, vocês vão conseguir entender se tem mais alguma coisa que está interferindo no gasto de água durante o processo de higienização. Algo que nós costumamos ver muito, vou dar como exemplo aqui de melhoria para vocês. Muitas vezes a gente define um tempo pós-condutividade mínima para a realização de enxágue. Por exemplo, eu defini que depois que o condutivímetro da minha linha de retorno marca 2 milisiemens, eu faço mais 5 minutos de enxágue. Isso me garante que eu não tenha residual de químico na linha. Beleza, você definiu 2 milisiemens. Se ele der 2,1, ele vai zerar o tempo, ele vai começar a contar tudo de novo. Isso está acontecendo no seu sistema? Ele pode estar dando picos pontuais, podem estar elevando o seu tempo de 5 minutos de enxágue para 30 minutos de enxágue sem necessidade, talvez. Tudo isso vocês têm que acompanhar SIP a SIP, por isso é importante nós termos esses dados em gráficos para conseguir acompanhar esses tempos, né? Se nós definimos que o enxágue ele deve ser feito em 5 minutos,
se ele está acontecendo em 15 minutos com os intertraves que a gente fez, tem alguma coisa errada, tem alguma melhoria a ser feita. Pode ter algum ponto morto naquele circuito, pode estar tendo contaminação cruzada em algum outro ponto. Então nós temos que entender o que tem de anomalia nesse circuito para a gente corrigir. Porque se durante os nossos testes foi suficiente 3 minutos depois de dar 4 milisiemens, por que no dia a dia não está sendo suficiente? A gente tem alguma anomalia aí e precisa ser estudada. É isso, pessoal. Como vocês puderam ver, tem vários detalhes que nós temos que olhar para garantir que a gente não está utilizando mais água, mais energia do que o necessário. A gente tem sim que se preocupar demais com esses recursos naturais. A gente sempre tem que pensar em como melhorar, como otimizar mais, o que eu posso fazer na minha receita, o que a gente pode fazer para melhorar, que otimização que a gente pode fazer, porque como todos vocês sabem, a gente não pode desperdiçar nenhum recurso natural pelo bem aí do nosso planeta, do nosso amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. É bastante coisa que tem para ver. Claro que o que eu comentei aqui são as principais, mas quando a gente vai para campo para entender como a gente pode otimizar, a gente acha muita coisa. Então estudem os processos de vocês, estudem os processos de higienização para a gente conseguir garantir um mundo melhor. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.